Bolsonaro não vai ser preso. E eu vou dizer por que eu acredito, e eu estou dizendo um pensamento meu, né? Você talvez não concorde, porque Michel Temer, ele intercedeu por ele, e ele pegou um avião e foi em Brasília conversar com os ministros da Suprema Corte. Então, essa questão da prisão do JB, ela está caindo por terra, porque, pelo que dá a entender, Michel Temer está articulando coisas por trás, e eu acredito que eles não vão pôr a mão no JB, porque argumentos e, segundo eles, provas criadas por eles existem para a prisão, mas existe desejos que ele não vá preso, e principalmente porque Michel Temer está intercedendo por ele. E aí, irmãos, lembrar, né? Tem duas coisas que Michel Temer fez nos últimos dias do governo dele em 2017 que eu quero compartilhar com vocês aqui, que está relacionado ao Michel Temer e ao Banco Mundial e ao desejo globalista. Então, a primeira matéria que eu quero falar sobre Michel Temer é essa aqui, ó. Ela é de agosto de 2017. Só para vocês entenderem que ele foi colocado como presidente para um propósito. E ele continua com muito poder na articulação política do Brasil. Então, olha só. A polêmica decisão de Temer de abrir uma área gigante da Amazônia à mineração. Em meados de 1980, uma região da floresta amazônica entre o Pará e o Amapá, comparada à Serra dos Carajós, por seu potencial mineral, despertava o interesse de investidores brasileiros e estrangeiros. Para salvaguardar sua exploração, o então governo militar decretou em 1984 que grupos privados estavam proibidos de explorar a Reserva Nacional de Cobre e associado a Ranca, uma área de 44 mil hectares, maior que o território da Dinamarca. A ideia era que a administração federal pesquisasse e explorasse suas jazidas. Nos anos seguintes, no entanto, o projeto avançou pouco. A riqueza natural da área levou à criação de 9 zonas de proteção dentro da Ranca, entre elas as reservas indígenas. A possibilidade de mineração foi banida. Mais de 3 décadas depois do decreto, nesta quarta-feira, o governo federal reabriu a área para exploração mineral, numa iniciativa de gerar expectativa de empresas e preocupação de pesquisadores e ambientalistas. Dado pelo presidente Michel Temer, o decreto 9.142 extingue a Ranca e libera a região para exploração privada de minérios como ouro, manganês, cobre, ferro e outros. Em meio à crise econômica, o Ministério de Minas e Energia argumentou que a medida vai revitalizar a mineração brasileira, que representa 4% do PIB. Produziu a equivalência de 25 bilhões para 78 bilhões em 2016, mas que vinha sofrendo com a redução de taxas e crescimento global, com as mudanças na matriz de consumo voltados hoje para a China. Aí vem as críticas. Olha o tamanho da reserva, irmão, que é maior do que a Dinamarca em área de terra. E o que ele fez? O que Michel Temer fez? Abriu e disse: pode tirar o ouro, o cobre, as riquezas dessa terra, vocês estão autorizados.
Aí ele não fez só isso, não, irmão. Além de ele abrir a exploração da riqueza dessa área que era privada ao governo, isso foi no mês de agosto de 2017. No mês de dezembro, ele fez isso daqui, ó. Governo brasileiro vende 3 milhões de hectares da Amazônia por 60 milhões aos ambientalistas. R$60 por hectare. Irmão, tá aqui, ó. É site vinculado ao governo. R$60 por um hectare da Amazônia foi o preço acertado pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e o Banco Mundial e duas ONGs por 3 milhões de hectares da Amazônia. O acerto foi feito e assinado dia 19 de dezembro, últimos dias do governo Michel Temer. O Banco Mundial, a ONG brasileira Fumbio e a ONG internacional, está aqui o nome, investirão no Brasil 60 milhões do global tal, e em troca da criação de 3 milhões de hectares de novas unidades de conservação da Amazônia nos próximos 5 anos. O projeto é conhecido como AAA, o grande plano internacional para criar um corredor e áreas protegidas e soberania relativa na calha norte do rio Amazonas, ligando o Pacífico ao Atlântico. O corredor triplo sofreu grande oposição das Forças Armadas Brasileiras e foi rebatizado de Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Irmãos, essa área aqui, ó, essa área vermelha aqui, ó, foi a quantidade de terra que Michel Temer com Sarney Filho deu para o Banco Mundial e duas ONGs. E aí o Paulo Guedes está por trás. Agora, veja bem, meu irmão. 3 milhões de hectares e você vender R$60 um hectare de terra para o Banco Mundial, para o senhor Rothschild, que bateu as botas essa semana, é para você entender que Michel Temer foi colocado como presidente para dar as riquezas, não só da Amazônia, mas do Brasil, aos senhores do mundo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Michel Temer é o articulador dos senhores do mundo na nação brasileira. Agora, você tem noção o tanto? Fora a reserva que ele abriu para a exploração de 43 mil hectares, que é maior do que a Noruega, irmão, você tem 3 estados do Paraná inteiro aí nessa reserva que foi dada ao Banco Mundial. É muita terra. E você dando R$60. R$60 um hectare de terra. Então, quando você olha para isso, você vê o poderio de Michel Temer dentro dos bastidores. E o que me chamou a atenção, e o porquê que eu estou falando isso, por que eu estou falando isso? É porque que Michel Temer pegou um avião e foi falar com a Suprema Corte sobre a manifestação do dia 25. Porque ele falou com o JB para falar de uma forma mais pacífica. Por quê? Porque aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. JB não vai para a cadeia, meu irmão. E a probabilidade de eles devolver o passaporte dele é gigantesca. Vocês estão entendendo por quê? Porque é um dos caras mais poderosos na articulação. E o cabeça dos senhores do mundo foi ele que colocou Alexandre de Moraes para ser o testa de ferro do Brasil. Tudo que é polêmico e visa proteger o sistema está na mão de quem? Do Xandão.
Então, o que está acontecendo? Essa entrada de Michel Temer para defender o JB, ela foi uma articulação política terrível. Irmãos, imagine que o cara pegou um avião para ir falar pessoalmente com os ministros da Suprema Corte. Deus abençoe, irmão Renato. Então, imagine que isso não foi à toa. E isso pode dar aí imunidade, e muita imunidade para o JB. Outra coisa, irmãos, aconteceu algo